Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao novo módulo desse mês, né? Com o tema Meninas em Ecobags. Eu tenho aqui uma ecobag de lonita de algodão, aqui as alças, né? Já coloquei a madeira aqui por trás, aqui dentro da bolsa, né? E ela tem 48 centímetros de largura por 43 centímetros de altura. E eu risquei aqui uma menina linda com chapéu, né? Eu vou pintar esse projeto nos tons cor-de-rosa, né? Para combinar com o meu barrado aqui. Eu também vou usar pedrarias e stencil para decorar aqui o chapéu, né? E eu creio que vai ser uma aula bem gostosa. É um tema que muitas me pedem porque, eu não sei fazer olho, eu não sei fazer cabelo, né? Tons de pele. Então, nós vamos aprender tudo isso nesse vídeo das garotas aqui, das meninas, tá? Então nós vamos preparar as tintas e os pincéis. Vamos lá? Eu vou pegar aqui minhas tintas, meus pincéis direitinho, né? E nós vamos começar pelo rosto, pela pele, tá? Normalmente eu faço o fundo primeiro, mas nessa bolsa eu quero fazer uma experiência de não colocar fundo, pra gente ver como é que vai ficar, tá? Se ficar bom nas outras bolsas, eu também não vou colocar fundo, porque aqui a gente já tem uma cor assim, um cru, né? Uma lonita de cor cru mesmo, algodão cru, né? E deixa eu pegar aqui minhas tintas para a gente começar. Separei aqui algumas cores, né? Salmão bebê, tutti-frutti para as bochechas, tijolo para algumas sombras e o branco para iluminar. A nossa garota aqui, a nossa menina, ela tem uma pele bem clarinha, sabe, gente? Por isso que eu peguei o salmão bebê. Não estou com pele, porque o pele é mais escuro, né? Então, vamos começar com o pincel número 6, o salmão bebê. Já de cara nós vamos entrar na carinha, né? No rostinho dela. Mas é melhor, sabe por quê, gente? Por quê? Não podemos fazer o cabelo porque o cabelo está por cima do rosto. Então, nós temos que fazer todo o rosto para poder fazer o cabelo e o chapéu, né? Mas como eu vou estar com essas cores, então eu vou também aproveitar aqui e pintar braço, ombros, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Esse tecido, ele é gostoso de trabalhar. Essa lonita. Eu não sei onde vocês estão pintando. Se vocês estão pintando em pano de copa ou numa camiseta, fica bem também, né? Uma almofada. Então, vocês podem, inclusive, eu vou até pegar aqui, gente, o meu diluente, aqui ó, diluente têxtil, que ele ajuda bastante no sentido de retardar a secagem e espalhar com mais facilidade, porque a lonita, apesar dela ser lisa e tal, mas ela é um tecido grosso, né? Então, o diluente aqui, ó, coloquei até na tampinha, ele vai ajudar bastante para fazer
uma boa cobertura do rostinho dela, né? Então eu vou fazer esse lado primeiro com esse diluente que ele retarda a secagem. Não tenham medo, não é difícil de fazer. Ah, é difícil? Não, não é, gente. Vocês vão dando pause aí, preenchendo comigo, que vocês vão ver que delícia que é pintar rostos, cabelos. E essa eco bag que eu vou decorar com as lantejoulas, ai, vai ficar linda, gente. Vai ficar mesmo, pode ter certeza. Vocês vão gostar. Numa camiseta também ficaria show. Ficaria muito bom. Então vocês decidem aí onde vocês vão pintar. Então eu vou preencher todo esse lado aqui, inclusive aqui. Então é salmão bebê com o diluente têxtil da tampinha cinza, não é a aquarela silk. É o diluente porque ele retarda um pouco mais a secagem e dá tempo a gente maquiar, né, sombrear, iluminar, sem correria. Pode ver que eu estou pintando com bastante calma. Procure preencher direitinho a trama do tecido, né? Esse módulo são 4 vídeos, todos com meninas, rosto, cabelinho, tal. Tem uma que eu desenhei, que ela tem um acabamento com girassóis, sabe? Fica bem legal também. Tá no rascunho, ainda não passei para eco bag, mas vocês vão gostar bastante mesmo. É muito bonita a menina. Fiquei bastante em dúvida, sabe, gente? Porque, na verdade, essas eco bags você pode usar na praia também, né? E eu tenho uns desenhos maravilhosos do mar. Golfinhos, né? Aí eu fiquei em dúvida, eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Pinto as garotas, as meninas aqui, ou pinto estilo praia, né? Golfinhos, peixes e tal. Olha, aqui nesses espaços é a testa dela, então pode entrar um pouquinho, né? É só a primeira demão de tinta. Aqui eu vou preencher também a beiradinha aqui dos olhos, tá? Com o salmão bebê. Bom, preenchi esse lado aqui, do lado de cá a mesma coisa.
Aí, gente, deixa eu preencher direitinho aqui. Aí vamos com um pouquinho do tijolo. Aqui em cima tem uma sombra. Conforme for, a gente depois pode até mudar esse tom aqui para uma sombra rosa, de repente, né? E aqui embaixo dos olhos também. Eu não deveria ter riscado forte esses detalhes. Quando vocês estiverem transferindo o risco com carbono, procurem não forçar a mão. Deixar bem suave a mão para não ficar forte, porque agora eu vou ter que tirar esse tom aí, né? Posso deixar nem nesses pontilhados aqui. Como tirar? É só voltar aqui com branco. Não, se acontecer com vocês aí também, é bom vocês saberem. Vem com branco. Ó, o branco já tira, passa 2 demãos de branco intercalando a secagem, para depois você retocar novamente com o salmão bebê. Aí a próxima vez você aprende, né, dona Márcia? Eu esqueço, gente, quando eu tô riscando eu fico tão light, que eu não presto atenção direito, e aí eu esqueço que aqui, ó, são detalhes que a gente não pode riscar forte, que depois fica artificial a pintura, né? Ó, sombreia também. Eu vou retocar, não vai ficar assim não, tá? Pouquinho por baixo do cabelo, aqui tem um laço. Não deixa marcado de maneira alguma. Volta com o salmão bebê. Trabalha bem direitinho, tá? Aqui embaixo da boca também pode sombrear. Por trás do nariz. Ficou muito forte? Volta com o salmão bebê e tira um pouco. Vem com o tutti-frutti, fazer uma bochecha bem suave. O rosa chá é forte, tá? Então fica entre o rosa bebê e o tutti-frutti, são cores mais claras. Olha lá, que bochecha bem suave, né? Nem precisei colocar o branco. E com o branco, vamos começar a
clarear, né? Iluminar. Vocês estão achando difícil? Não é não, né? Não é gostoso, gente? Só aqui que eu risquei forte. Deixa eu passar de novo o branco para tirar, né? Não há necessidade de riscar. Que a gente quer riscar tudo certinho, tudo bonitinho. Aí na hora de pintar, né, já viu. Eu acho que aqui vai ficar bonito uma sombra rosa. O que vocês acham? Uma garota com uma sombra cor-de-rosa. Não quero deixar ela maquiada, não, sabe? Vamos ver com tutti-frutti mesmo se fica bonito. Se ficar muito apagadinho, ficou delicado, né? Senão a gente pega um rosa mais forte. Mas eu gostei, né? Acho que ficou legal. Aqui embaixo dos olhos, que aqui vai sair uns cílios, tal, sabe? Vai ficar bem legal. Ai, ficou com olheiras. Viu como que é? Uma pinceladinha a mais. Você pode envelhecer. Tranquilamente, né? Um pouquinho de branco. Ai, gente, contar um episódio para vocês que aconteceu comigo, vocês nem vão acreditar. É sério. Eu já contei tanta história para vocês nesses vídeos, nesses 10, 12 anos, né, de escola. Quem está comigo desde o início já me acompanhou em diversas histórias de vida. Não é história invenções, não, é histórias verdadeiras, né? Olha que eu tô também tentando cobrir minha marca de carbono, tá? Um pouquinho do tijolo para não ficar aparecendo. Deixa eu dar um pouco de luz. Quanto mais a gente trabalha, gente, fica muito melhor, fica mais bonito, sabe? Não é só passar o salmão bebê e deixar aí paradão. Assim, minha história. Eu estava no norte do México dando aula numa loja, né? E o tema era Natal, inclusive. Eu estava ensinando Natal, umas paisagens e tal. E assim como aqui no Brasil, né, tem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, dos Santos, enfim. Lá no México também tem padroeiras deles, né?
E eles fazem procissão e tal, com a santa. E entrou um senhor com uma bandeira, tipo uma bandeira enorme. Nossa Senhora de Guadalupe? É isso, acho que é Nossa Senhora de Guadalupe. E falou se eu podia pintar o rosto daquela santa, porque estava feia a pintura lá, estava velha, né? Então ele queria... Eu falei, senhor, eu não sou especialista em rostos, né? Eu não pinto rostos e tal. Aí ele falou, por favor, insistiu que queria que eu pintasse, retocasse a Nossa Senhora de Guadalupe. Aí de tanto ele insistir, as alunas olhando, falando, vamos ver se essa brasileira vai dar conta da nossa santa aí. Falei, tá bom. Aí peguei e comecei a pintar, né? E todos em cima querendo ver o resultado de como ia ficar a pintura. Era uma aprovação, gente. Olha, te contar, viu? Fácil não. E era bem realista, né? Não era uma pintura decorativa ou country, né? E aí eu mudei, mexi, pintei, arrumei tudo, rosto, sombra, luzes. Aí quando terminou tudo, eu perguntei se ele tinha gostado, né? Se todos tinham gostado do acabamento. Aí ele falou que estava linda, perfeita, maravilhosa, que uma pele aveludada, né? Aquele termo que ele usou. Mas que estava muito jovem. A santa deles, ele falou, parece uma menina como essa aqui. Eu falei, desculpa, mas eu realmente, a forma que eu pinto é essa, né? Mas ele amou, nossa, saiu com a bandeira dele para procissão, tal, com a santa com rosto de menina, gente. Eu não vou esquecer isso nunca na minha vida, mas nunca mesmo, né? Uma experiência assim complicada, muito complicada. Aqui com vocês tudo bem, né? Qualquer coisa dou pause no vídeo, tal, mas lá não, era ao vivo e a cores e rápido e tal. Meu Deus, Jesus amado, me dê capacidade para pintar essa imagem, né? Mas graças a Deus, eles gostaram, disse que estava radiante, o rosto aveludado, parecia uma garota, a santa. Eu falei, tá ótimo, então é o que se pode no momento aqui, né? É o que dá para se oferecer. Então, aqui é a mesma coisa, não sou expert em rostos, né? Mas eu creio que aqui o que eu passar para vocês vão gostar, vai ficar muito bonita, tá bom? E a intenção é deixá-la jovem mesmo, não que nem, né? Porque é uma garota aqui. Olha, estou entrando já com um pouquinho de branco aqui em cima. Puxando, ó, para iluminar. Tem um pouquinho aqui também. Preencher direitinho. Nariz também é uma parte chatinha de fazer. Só que esse nariz aqui tá bem fácil. Não tem muito detalhe, não. Eu vou retocar novamente a bochecha. Viu como é legal? Você vai fazendo, vai arrumando, vai olhando aonde que tem que mexer mais. Nada é de repente, como falar, não é pastel, né? Pastel você frita rapidinho. Não estamos fritando pastel, estamos pintando a mão livre, né? Tem um pouquinho de rosa também aqui.
na pontinha do nariz dela. E aí a gente vai caminhando aqui. O mesmo que nós fizemos deste lado, nós vamos fazer deste também, tá? Vou passar o salmão bebê, um pouquinho do tijolo por baixo do nariz, tá? Vamos lá, vamos fazer esse ladinho, porque aí fica mais fácil retocar depois. Pronto, gente, deste lado já preenchido também, né? E aproveitando aqui as tintas do rosto, nós vamos pintar o corpo, pescoço, os braços aqui, né? Aproveitar a tinta, a gente tem que ser mais rápidas, né? Então, se você tá com a cor, já aproveita e já pinta. Que nem aqui, gente, ó. Nesse detalhe aqui, por exemplo, é um colar. Mas eu vou passar amarelo pele não, salmão bebê em todo o colar. Aqui também tem um pedacinho e tal. Aqui, ó, essa linha que eu marquei também é uma correntinha na roupa, né? Com pedras. Então, vamos lá. Pincel mesmo, eu tô com o número 6. Vamos preencher tudo com salmão bebê. Vamos sombrear com um pouquinho do tijolo, como nós fizemos no rosto, né? Do mesmo jeito. Um toquezinho também do Tutti Frutti. Essa menina, ela é branquinha, assim, até chega a ser meio rosinha, sabe? Essa garotinha aqui. Ó, passou nessa parte, aí já pode sombrear aqui por baixo, ó, do rosto. Vai com um pouquinho a tinta, né? Sempre pega a tinta assim no cantinho do pincel. Pouquíssima tinta. Ó, não deixa parada a tinta. Volta com um pouquinho do salmão bebê e esfuma. Então, nós vamos fazer em todo o corpo dela desse jeitinho. E depois, com branco... Nossa, gente, tô destruindo o estúdio aqui. Misericórdia. Fui pegar uma tinta, caiu tudo aqui. Mas é assim mesmo. Então, com branco... Você pode esfumar. Aproveita a umidade, né? Se quiser, pode passar também o diluente, como eu expliquei para vocês, né? Tem regiões aí que você tá secando muito quente e seca muito rápido a tinta. Então, o diluente, ele retarda a secagem. Então, nós vamos descer e fazer toda essa parte aqui com essas cores, tá bom? Deixa eu ver. Aqui nesse pedacinho também pode pôr um pouquinho do Tutti Frutti. Tá bom? Então, vamos lá pintar toda essa parte até aqui embaixo. Ah, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem pintando bolsa ou outro trabalho aí, usa sempre a fita crepe para
marcar o final do desenho do projeto. Ó, pode ver que eu coloquei aqui uma fitinha. Assim fica retinho o trabalho, não fica manchado, sabe? Todo borrado. Então, sempre usa a fita crepe, eu usei aqui embaixo e aqui nas laterais, para não sujar o meu barrado, tá bom? Então, vamos lá? Pronto, gente, olha. Tudo preenchido. Observem que tem uns toquezinhos do tutti-frutti, ó, esfumado, né? Aqui, ó, o braço dela vem pra cá. Tem também um pouquinho do tutti-frutti, ó, sombra com um tijolo, mas um tijolo bem clarinho, né? Aqui é o colar. Observem bem, tá brilhando a minha menina, gente, mas acho que era o pincel, viu? Porque eu não coloquei glitter não, mas eu tô vendo que tá brilhando aqui um pouco. Deve ser o pincel, o diluente aí. Enfim, toda preenchida, já tá até sequinha. Aí já fui lá na minha caixinha de pedrarias. Olha, gente, que graça! Aqui é uma alça, tá? Uma alça. Eu vou fazer uma alça com pedrinhas. Aqui, ó. Olha que chique. Até aqui, ó. Vem essa alça. Vai ficar legal? Tenho essa opção aqui de gotas de pérolas, mas não achei tão interessante. Gostei dessa daqui, ó. Colar também. Não sei se eu vou por esse. Essas pedrinhas, elas são adesivadas, então você tira aqui e fixa. Só que como eu gosto de um trabalho bem feito, eu vou usar a cola lantejoula ou a cola jeans, vou fazer as gotinhas e fixar o colar, tá? Mas isso por último, gente, é que eu fico ansiosa para ver como é que vai ficar, aí vou pegando aqui minhas pedras, né? Mas deixa pro final, só para vocês saberem que que a garota aqui, que a menina vai ser bem decorada. E a sequência aqui nós vamos terminar o rosto, os olhos, boca, sobrancelha, para poder fazer o cabelo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, fazer o cabelo, o chapéu, enfim. Então, vamos seguir aqui. Separei algumas cores, vou fazer um olho diferente, um olho meio acinzentado, com sépia. Então, separei o cinza lunar, sépia e o branco, pra gente pintar. Então, vamos começar pelo branco. Observa se, deixa eu pegar um pincel menor, número 2. Aqui vocês têm que preencher direitinho com o salmão bebê, um pouquinho de tijolo, né? No fundo aqui, quando nós estávamos fazendo, eu já pintei, já deixei nessa posição. E vamos preencher com branco. Acho que eu vou pegar um pincel menor ainda, hein, gente? Vou fazer esse aqui. Esse olho, depois o outro é igual. Deixa eu pegar outro pincel. Peguei um 2, gente, e bem velhinho, né? Bem lixadinho, cortado. Aqui no olho, nós vamos passar. Deixa eu misturar um pouquinho de branco para não ficar tão escuro. Cinza lunar com branco, certo?
Preenche direitinho. Deixa aí quietinho. É só fundo, hein, gente? Falta acabamento. E aqui na pálpebra, que normalmente passamos o delineador, né? Lápis com preto. Mas, para ficar mais delicado, eu estou passando o sépia. Ele está diluído, para não ficar muito grosso, né? Acompanha direitinho o risco que eu vou mandar para vocês, para ficar assim bem delicado, certinho, né? E aproveita a sujeirinha do pincel e sombreia o olho aqui na parte de cima. Lá, limpa no paninho aí do seu lado. Vamos clarear um pouquinho a parte de baixo. Não é difícil não, gente. Cinza lunar, sépia e branco. E a íris aqui nós vamos pintar. Não gostei, eu vou retocar, tá, gente? Para ficar mais... Você pode também fazer com zerinho. Para ficar bem certinho. Certo? Aqui embaixo, com o pincel zerinho, nós não passamos também lápis nos olhos, a parte de baixo. Então, vamos passar também. Não se esqueçam, gente, de aquarelar o sépia, porque senão vai ficar muito grosso. Cuidado aí com o seu pincel. O meu tá bem fininho, ó. Porque senão vocês não vão conseguir, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Com sépia ainda, tá? Vou fazer os cílios. Aqui, ó. Acerta bem, tá, gente? Deixa bem bonitinho aqui, ó. E aí já faz os cílios com o próprio sépia, tá? Então, nós vamos fazer uns cílios assim, ó. Não igualzinho. Bem fininho. Tá vendo que é bem delicadinho mesmo.
Eu acho que com sépia fica mais delicado, né? Por ser uma menina. Fica mais bonitinho. E a parte de baixo também. Com menos fios, né? Certo? Aí fica bem delicadinho, tá? Aqui também, gente, ó, bem discretamente, mas tem um tomzinho tijolo nos olhos, ok? E agora, deixa eu umedecer um pouco aqui o meu branco. Olha, não é difícil, mas vocês têm que ter pincel delicado, fininho, zerinho, as tintas diluídas para conseguir trabalhar. Vamos fazer uns pequenos raios. Dentro do olhinho. Cuidado, gente. Pouca tinta. E uns branquinhos. Aí já dá um brilho no olhar, né? Mais nessa parte de baixo. E a pupila. Deixa eu abrir o preto aqui. A pupila com preto. Só. E uma luzinha branca. Então, preenche aqui dentro, ó, com preto. Acerta com zerinho. E uma luzinha desse lado e outra desse lado aqui, certo? O mesmo que eu fiz nesse olho, nós vamos fazer nesse do lado de cá também. Vamos lá fazer? Aqui nas sobrancelhas, gente, eu só puxei um pouquinho de sépia, mas nem vai aparecer, porque, ó, o cabelinho aqui por cima, né? Tá vendo, ó? Ele vem aqui. Mas acaba aparecendo um pedacinho, então eu acabei completando assim, sem muitos detalhes, sabe? Só passei o sépia. Bom, boquinha. Sabe que todo adolescente... Bom, depende, né? Agora tem que... Hoje em dia tá mudando as coisas. As adolescentes gostam de batom forte, né? Tem umas que gostam de neutro. Então, pelo sim, pelo não, separei o vermelho vivo pro fundo
E o vermelho profundo aqui do meu lado para sombrear. Tem um branquinho também. Então vamos preencher com o pincel número 2. A boquinha dela. Amo essa cor, gente, mas de repente se você quiser fazer um tom mais suave, um rosa chaco, rosa escuro, rosa bebê, ou mesmo esse tutti-frutti que usamos nas bochechas, vocês podem usar também, tá? Fiquem aí à vontade, aqui é tudo sugestão de cores. Até o cabelo que vai ser castanho, mas de repente você quer fazer uma loirinha, tudo bem também. É que os outros vídeos eu vou fazer cabelos de outras cores, né? Esse aqui vai ser castanho. Bom, preencheu. Espera secar um pouquinho. Ou acelera a secagem com o secador, né? De cabelos. Vamos dar uma sombreadinha com vermelho profundo ou vinho ou púrpura, né? Cor que vocês quiserem. Então aqui vamos escurecer. Um pouquinho no meio do lábio, aqui dos lábios, né? E o acabamento pode vir com zerinho, né? Pra ficar bem certinho. Aí, pincelzinho já tá sujo de vermelho profundo. Pega o branco, né? Pega um pouquinho só, risca de branco. E vamos fazer uma luzinha, tanto embaixo como em cima. Mas não é branco puro não, meu pincel tá sujo com o vermelho profundo, né? Ó, tá uma puxadinha. E aqui é só contornar com púrpura em volta da boca, certo? Bom, agora já dá pra gente pintar os cabelos. Eu vou separar as tintas aqui pra gente começar. Pronto, gente. Separei aqui. Ah, sim, deixou. Tá vendo aqui? Não é sujeira não, viu? Não, de repente vocês acham que é uma sujeirinha, não. Eu fiz uma pintinha com sépia, que eu achei um charme, né? Acho que pintinha, assim, é muito bonitinho, não é, Angélica, que tem na perna? Pois é. Então, aí eu coloquei aqui uma pintinha com sépia, tá? Bom, vamos lá, então. Pro cabelo, franjinha, tudo, eu separei o sépia e o chocolate, que parece um marrom claro, na verdade, né? Se de repente você não tiver aí o chocolate, pode usar o marrom café claro, ou o próprio marrom, né? Nós vamos usar as duas cores ao mesmo tempo, vocês vão entender.
Não é simplesmente chapar, pintar o fundo e depois trabalhar. Não, nós já vamos trabalhar o fundo com as cores, com essas duas cores. E depois vamos escurecer mais, iluminar. Então, não é difícil fazer cabelo. De repente você fala assim, eu não sei, meu Deus, como é que eu vou fazer cabelo? Então, é simples, gente. É só marcar com sépia. Eu tô indo devagarzinho para vocês entenderem aí, tá? É só marcar com sépia todos os riscos que você encontrar com sépia, tá? Então, vem aqui, ó, tem um risquinho. Você vem e preenche. Por baixo aqui do cabelo também, do chapéu, né? Do cabelo, oh meu Deus. E nós vamos marcando, sombreando. Ó, sombreia aqui por trás. Esfuma, não deixa parado. Por quê, gente? Nós vamos fazer isso para não perder os fios do cabelo. Porque nesses entremeios aqui, nós vamos preencher com o chocolate. Amo chocolate, gente, só que dessa vez não é para comer, não. É para pintar. Eu sou, assim, uma chocolatra, adoro. Muito bom. Então, nesses entremeios dos fios do cabelo, é só preencher com carinho, que aqui as pontinhas nós vamos arrumar com o pincel zerinho, né? Só estamos falando aqui de preenchimento do fundo do cabelo. Depois nós vamos trabalhar os fiozinhos direitinho, tá? Então dá para vocês perceberem que essas marcas que eu estou fazendo aqui com sépia, elas vão dar o quê? Profundidade entre os fios do cabelo. Porque se eu preenchesse tudo com marrom, onde está a profundidade dos fios, né? Então, você fazendo dessa forma, separando os fios com sépia, aqui profundidade também. A gente vai arrumando, né? E deixando espaço pro chocolate, o cabelo fica mais natural, sabe? Fica mais bonito. Ó, passou sépia, puxou só na marquinha. Que já são menorzinhos, né? E aqui a gente vai seguir. Deixa eu terminar aqui com o marrom. Falei para vocês que o cabelo ia cobrir a sobrancelha. Então, às vezes, nem precisa trabalhar a sobrancelha mesmo. E aqui a gente segue do mesmo jeitinho. Marca os fios. Só que aqui eu não vou poder pintar, porque eu tenho que fazer o laço primeiro para depois trabalhar o cabelo, né? Depois a gente volta naquele pedacinho lá. O meu sépia tá diluído, ele está mais fino,
para facilitar o preenchimento, certo? Olha aqui, não sei se vocês perceberam, coloquei um pouquinho só do salmão, porque vem aqui outros fios de cabelo e acaba aparecendo um pouco a cabeça, né? Aquela lateral do rosto. Ó, marcou com sépia, vem com chocolate e preenche. Nós vamos fazer em todo o cabelo dessa forma. Vai devagarzinho, preenche primeiro por partes com sépia e depois... Opa, aqui é o laço, né? Não posso ultrapassar, não. Vou fazer o laço depois, aí eu termino esse lado do cabelo. Deixa aí quietinho. Então, como aqui, ó, vamos ver. Olha só. Você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com esse emaranhado? Nem se preocupe, gente. Eu vou mandar o risco assim para vocês. E o que vocês vão fazer? Com sépia, direto aqui, ó. Em cada risco do carbono, vocês vão marcar com sépia, tá? Todos os fiozinhos. Não precisa ser fininho, não, porque eu preciso da profundidade por trás, né? Então, se for fininho, nem vai aparecer. Ó, onde tem risco, você vem e passa o sépia, tá? Vai por partes, ó, tipo, eu vou fazer só esse pedaço, depois eu vou descer e finalizar. Aí depois vem os acabamentos. Cuidado para não borrar o rostinho dela, né? Gente, eu postei no grupo Master só uma partezinha aqui do rosto, né? Nossa, vocês ficaram assim. Tem a Irene falou, ai meu Deus do céu, eu quero comprar todas, eu vou ter que fazer até um empréstimo para poder comprar essas coisas da professora, né? De tanto que ela gostou. Então, espero que agrade a todas, tá? Então, tudo que é marquinha, nós vamos passar o sépia. E depois, no entremeios, é só preencher com chocolate. Tem alguma dificuldade aí, gente? Eu acho que não. Olhando assim, pra mim, eu acho que tá de bom tamanho aí, né? Então, para você que tem medo de pintar cabelo, seja qual for a cor de cabelo, eu vou usar essa mesma técnica. Os fios mais escuros, se fosse, por exemplo, uma menina loira, do mesmo jeito, gente. Eu usar aí um caramelo para marcar e depois um amarelo ouro para completar, enfim. Ou cena natural, né? Mas para vocês verem que a técnica é a mesma para qualquer cor de cabelo. Preenche os fios com a cor mais escura e completa os espacinhos com a cor que você desejar aí, certo? Então vamos lá. Ah, fiz do lado de cá, deixa eu mostrar para vocês.
porque eu estava testando cores, eu preciso testar cores antes de mostrar para vocês, porque de repente eu escolho uma cor que não dá certo, né? Então, olha aqui, vê se vocês conseguem ver. É o mesmo cabelo desse lado aqui, tá, gente? Mesma coisa. Com sépia e o chocolate. Eu vim aqui primeiro, marquei todos os fios que estavam riscados com carbono, com sépia, né? Marquei todos, olha, pode ver que todos estão marcadinhos até aqui embaixo, onde está mais escuro. Isso é fundo, hein? Ainda não tá pronto, não. É só fundo. Então, marquei, depois eu voltei com chocolate nos entremeios, preenchi e já fiz aqui um fundinho de luz com o próprio chocolate e uma isca de branco. Então aqui, ó, pode ver que já ficou mais claro, né? Mas eu vou, ainda não tá pronto, tá, gente? Não tá pronto mesmo. Mas eu vou ensinar vocês. Eu vou terminar essa parte aqui e vou voltar onde eu quero mais luzes no cabelo e vou dar uma clareadinha de leve. Vocês vão me acompanhando, vocês vão entendendo aí, tá? Deixa eu só terminar esse pedaço aqui. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Mistura um pouquinho do chocolate com branco, vai dar um chocolate claro. E nós vamos fazer um fundo de luz. Não em todo o cabelo. Veja bem que eu tô escolhendo aqui uns espacinhos para já deixar no jeito pro acabamento. E aí define mais ainda os fios aí, né? E não perdendo o sépia. Ó, aqui um bom espaço para trabalhar a luz. Então, já deixa aqui um fundinho de luz, ó. Parece bobagem o que eu tô fazendo, mas não é não, gente. Ajuda muito na finalização. Fica mais natural, né? Vale para qualquer cabelo, tá, gente? A técnica é a mesma. Tá vendo, ó? Deixamos marcadinho. Exatamente como eu fiz do lado de cá, que ainda não está pronto. Mas esse é o fundo que eu quero que vocês façam nesse cabelo aqui. Marca com sépia todos os fios e preenche os entremeios com o chocolate. E depois vem com um pouquinho de branco clarinho com chocolate, né? Uma misturinha, e ilumina alguns espacinhos do cabelo, tá? Para fazer o fundo, tá bom? Vamos lá, gente? Não tenham medo não, é fácil, não é difícil não. Ao mesmo tempo, gente, que vocês vão preenchendo, né? Já deixa o zerinho aí do lado e vai puxando os fios que estão soltos, ó. Aí eu deixei bem aquarelado o sépia, deixa eu mostrar aqui embaixo, para poder puxar esses fiozinhos bem fininhos, tá? O pincel tem que ser ótimo, aquele dos cílios lá é o mesmo. E aí você vai puxando alguns fios soltos, né? Agora nós vamos fazer aqui um acabamento no cabelo, assim, ó. Aqui também, do mesmo jeito, ó. Eu vim aqui com aquela misturinha do chocolate clarinho, mais claro, e dei uma clareadinha, ó.
mas pouquinho, viu, gente? Ó, bem pouco mesmo. E outra coisa que eu esqueci, mas esqueci mesmo, gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Depois eu fui analisar bem, que tem uma orelha. Então, nós já vamos preencher. Eu vou terminar aqui desse lado do cabelo. Eu já vou preencher aqui a orelha com o salmão bebê, o tijolo, né? Pra gente poder terminar o cabelo, porque realmente tem que ter o laço e o cabelo, a orelha. Aí sim você vai puxar uns fios por cima, tá bom? Bom, só para finalizar então, a técnica do cabelo, vocês entenderam direitinho, marcar com sépia, preencher os espaços com o chocolate e depois forçar um pouquinho, fazer um fundo de luz como eu fiz aqui, ó. Tudo isso aqui é fundo de luz, tá? Eu fui nessa mesma direção, ó, pode observar, né? Como se a luz estivesse batendo, ó. Escolhi onde fazer o meu fundo de luz. E agora, com um pouquinho mais claro, vamos ver se o salmão bebê fica bom. Não, acho que não, gente. Acho que o amarelo pele. Deixa eu ver aqui. Só para reforçar mais, fazer a luz definitiva, né? Que aqui nós fizemos o fundo de luz. Aí agora eu quero fazer um pouco mais acentuado, com carinho, senão vai ficar assim destonado, né? Vai falar, poxa, que coisa branca aí no meio do cabelo, né? Então o branco eu não posso usar. Então o amarelo pele ficou bom, gente. O amarelo pele deu certinho. Então é só para reforçar um pouquinho mais esse fundo de luz que nós deixamos. Tanto nós vamos reforçar as luzes, né, que já estão marcadas, como também, deixa eu limpar aqui meu pincel, nós vamos reforçar com sépia mesmo. Opa, melhor lavar o pincel, gente. Nós vamos reforçar. Deixa eu pôr um pouquinho de preto nesse sépia, para dar um tom um pouquinho mais escuro. Tô inventando aqui, gente. Tô inventando, tá? A gente tem que inventar para ver se fica bom, né? Então, eu pus um pouquinho de preto no sépia para reforçar por baixo, realçando assim um pouco mais. Os fios mais escurinhos. Ó, e estica. Cuidado, gente. Senão a gente bota tudo a perder aqui. Não quero colocar medo em vocês, mas só para vocês entenderem que tudo que a gente faz no acabamento é pouca tinta. Porque se você levar muita tinta, vai estragar a pintura, né? Toma bastante cuidadinho aí que dá tudo certo. Ó, aqui embaixo. Estica um pouco os fios. Você pode, inclusive, com o zerinho,
fazer mais fios fininhos, né? Já tá bonito assim. Não terminei ainda as luzes, né? Mas vamos ver. Uns fios. Mas tem que ser um pincel, gente, certo. Esse já não dá. O zerinho tem que ser pontudo. Ó lá. Porque senão fica um fio duro, sem movimento. Tá vendo? Ó, tiramos mais uns fiozinhos. Só pra deixar mais soltinho o cabelo. Tá bom, gente? Aqui em cima, então, eu vou só fazer mais um pouquinho de luzes aqui. E depois vamos pintar essa orelha, pintar esse laço, pra gente finalizar, né, o cabelo. A orelhinha, então, gente, ó, salmão bebê. Pouquinho do tijolo para dar profundidade aqui dentro do ouvido, né? E branquinho aqui para as luzes. Tá bom? Vou separar as tintas aqui do laço pra gente finalizar essa parte para terminar esse lado do cabelo, né? Não precisa caprichar muito porque vem uns fiozinhos aqui em cima, né? Nem vai aparecer muito essa orelha. Então, deixa eu pegar aqui a tinta Tutti Frutti. Vamos pintar com tinta Tutti Frutti. Deixa eu ver aqui. Eu separei, então, pro laço. Até testei a cor aqui do meu lado, ó. Eu gostei, gente. Que é o Tutti Frutti com carmim. Sombra com carmim e luzes com branco. Então, eu vou fazer esse laço aqui. E o chapéu também. E a blusinha nesses tons aqui. Tutti Frutti, carmim, né? Aqui, vocês podem preencher tudo com Tutti Frutti. Se você quiser mudar os tons de rosa, por exemplo, rosa chá, é lindo, rosa escuro, vocês fiquem à vontade, tá? Ou mesmo, dependendo do barrado aí, de vocês, quiser mudar a tonalidade para um azul, lilás, como vocês preferirem, tá? Aqui eu vou seguir tudo com rosa, nos tons rosa. Então, vamos passar em todo o laço, ó, tudo isso aqui é laço, a fita vem até aqui. Vamos preencher tudo com Tutti Frutti mesmo. E depois vamos sombrear com o carmim e iluminar com branco. Agora, com o carmim, nós vamos sombrear. Uma cor bem bonita, viu, gente? Vocês podem seguir aqui a minha pincelada.
Essas marquinhas aqui, ó, é cabelinho, então nem se preocupem. Aí depois vamos com um pouquinho do tutti-frutti só para matizar as cores, né? Senão acaba o carmim invadindo tudo aqui, né, gente? Aqui por trás. Estou com o ventilador ligado aqui. E acabou secando rapidinho. O tutti-frutti, né? Incrível, lá fora tá frio, garoando, ventando e eu aqui no estúdio me derretendo, porque as luzes, né, esquentam muito aqui, acaba eu ficando com calor, né? Mas lá fora tá frio. Ó, tá vendo? Uma sombra discreta aqui por trás da orelha. O cabelo nós vamos retocar, né? Com certeza. Ele só ficou aí marcado. Eu deixei marcado para não perder, né? Aqui embaixo, ó. E agora com branquinho, nós vamos iluminar. Vocês podem contornar esse laço com o próprio carmim, tá? No próprio tom da nossa pintura. E vamos levando o branco, porque sem o branco fica sem luz, né? Fica um laço opaco, sem vida. Pode dar 2 demãos, tá? Aguarda a secagem e reforça essas luzes aqui. Aí já que estamos com essas cores aqui, né? Aí vamos... Ó, vou terminar o cabelo, né? Puxar esses fios aqui. E depois vamos pro chapéu dela. Tem a blusinha também, que é no mesmo tom, mas o chapéu tá lá em cima. Então, vamos fazer o chapéu primeiro. E aqui é só contornar depois, tá, gente? Vou fazer uma luzinha aqui também. Tá um pouco úmido, ideal para trabalhar as luzes. Não sei se eu vou
decorar com stencil esse laço, não decidi ainda. Primeiro eu vou pintar o chapéuzinho lá, pra gente ver o que colocar de decoração, né? Talvez só o stencil no chapéu aqui em cima vai ser suficiente. Tá bom, gente? Eu vou aguardar um pouquinho a secagem e vou nesse aqui, né? E vou reforçar um pouco mais as sombras e as luzes, que nem aqui, por exemplo, ó, já deu uma secadinha. Então, já dá pra iluminar. Pouquinha tinta. Esfuma, ó. Aqui também. E aqui vai descer esse cabelo aqui, ele não pode parar aqui, ele vai sair um pouquinho, tá, gente? Vai ficar bem bonitinho. Nossa, esqueci de colocar sombra nesse laço, nessa fita, não é verdade? Aqui, ó, desse lado, a gente vai pintando rápido aí, vai deixando as coisas de lado, né? Tem que prestar atenção. Desse lado de cá, passar o carmim. Nossa, gente, gostei desse olhar dessa menina, viu? Que cor bonita, né? Nossa, ficou olhando muito, parece que você fica hipnotizado. Não sei você aí, mas eu que tô bem em cima. Nossa. Muito legal. Só contornar agora, tá, gente? E já vamos aqui pro chapéu. Prontinho, gente. Olha, terminei esse lado aqui, né, do cabelinho. Com o pincel zerinho, puxei os fios sobre a orelha, como eu tinha comentado com vocês, né? E eu acho que ficou legal. E do lado de cá, também vem os fios por cima do lacinho. E agora nós vamos pintar o chapéu. Eu virei assim, gente, porque pra mim é mais fácil, tá? Sabe que eu sou canhota e tudo é o contrário. O chapéu, como eu falei, nós vamos pintar da mesma cor desse laço aqui, que foi o Tutti Frutti, né? Com sombra do vermelho carmim e luzes com branco. Então, essa fita aqui em cima, ela vai ser bem escura. Então, você já pode passar direto o vermelho carmim. E aqui embaixo, o chapéu, também, desse lado e desse lado aqui. Só preenchimento, tá? Depois nós vamos escurecer um pouquinho e tal, mas para fazer o fundo, só essa cor mesmo, tá bom? Então, vamos lá preencher. Prontinho. É rapidinho, tá, gente? Só fundo, né? E aqui também. Toda essa parte acima aqui do chapéuzinho dela, Tutti Frutti. E toda essa extensão aqui também, Tutti Frutti, tá? Depois nós vamos voltar aqui com os acabamentos direitinho, né? Sombreando, iluminando. Mas para fazer o fundo, não se preocupem, é só... Tô com o pincel número 6, né? Esticar a tinta
preencher direitinho a trama do tecido. E depois eu vou falar uma surpresa para vocês que eu tô pensando aqui, gente. E como estou pensando, porque mais uma vez eu estou em dúvida como decorar esse chapéu. Mas eu vou mostrar para vocês as opções que eu tenho. Aí vocês vamos decidir juntas, tá? Pronto, gente. Tudo sombreadinho, né? Ou preenchido. Agora nós vamos sombrear. Vamos fazer os acabamentos. Aqui por trás, não sei se vocês estão enxergando, hein? Tem um risco. Não tem um risco aqui? Então, nós vamos sombrear por trás. Vai aí com o pincel número 4, se você sentir. Não deixa a tinta parada. Meu pincel não tá bom. Não deixa a tinta parada. Fica com o seu tutti-frutti aí do lado, né? Porque ao mesmo tempo que você vai sombreando aqui, se ficar a tinta muito parada aqui, ficar um risco, aí você tem que voltar com o tutti-frutti, ó. Vem aqui e vamos sombrear, tá? Aí, já pensou se eu deixasse assim, que feio, né? Gente do céu. Então, você passa direitinho, ó. Tira todo o excesso, estica a tinta. Isso até lá na ponta do outro lado do chapéu. Aí, para não ficar esse borrão assim, volta com um pouquinho do tutti-frutti, ó. E matiza, mistura as cores. Aí fica assim, uma sombra suave, né? Ah, outra coisa. Se você passou do risco, como aconteceu aqui, não adianta eu esticar aqui com rosa, porque não vai cobrir o sépia que está por baixo. Então, eu tenho que voltar, depois que estiver seco, eu venho aqui com um pincelzinho e passo o sépia por baixo para acertar, tá? Porque às vezes a gente vai arrumando e acaba, né, invadindo a área aí. Bom, sombreou tudo direitinho. Aí, vamos sombrear também aqui por baixo da faixa do chapéu. Vocês estão entendendo, né? Por aqui e por baixo do chapéu e por trás da faixa. Não deixa parada a tinta. Arruma direitinho. Esfuma. É gostoso de fazer, viu? Melhor que abacaxi, gente. Ai, abacaxi é chato de fazer. Nossa, eu fujo do abacaxi. Mas tenho que pintar, né? Aqui também tem uma entradinha, ó. Parece que tá dobrado, né?
o chapéu, que eu vou terminar, tá? Com a sombra aqui por trás. E com vinho, nós vamos escurecer a faixa aqui nas laterais, ó. Porque, na verdade, eu quero decorar com extenso esse chapéu e com minhas pedrinhas, né? As lantejoulas. Fica muito bonita essa bolsa, gente. Pena que eu não tenho menina, né? Mocinha para usar. Os meus já são homens. 36, 38 anos, né? Então, os netos são tudo meninos. Mas eu deixo vocês aí pintarem para suas meninas, para vender, né? É um tipo de artigo, de produto que o pessoal gosta bastante, que são as eco bags, né? Super práticas. Tá, gente, ó. Então, eu escureci um pouquinho aqui. Nesse cantinho. Puxando pra dentro. Depois precisa contornar, tá? Esse chapéu precisa contornar com o tutti-frutti mesmo. Misturadinho com um pouquinho do carmim, você pode contornar todo... Ui, Jesus! Olha o tamanho do meu pincel, gente. Pra tudo a gente dá um jeitinho, né? E também faltou a sombra. Pronto. Faltou a sombra aqui embaixo, gente, ó. Aqui embaixo na aba, né? É aba o nome dessa parte do chapéu? Que por baixo tem que dar profundidade. Dá para perceber? Dá, né? Com vinho. Volta com carmim para matizar as cores, né? E nessa beiradinha aqui, ó, pode iluminar com tutti-frutti. Uma luzinha. Do outro lado, a mesma coisa, tá, gente? E aqui no centro, pode dar uma claridade também, ó, uma luzinha, estica para as laterais. Tá bom? Onde mais? Tem que olhar tudo, né? Aqui por trás, ó. Só pincel sujo. Tutti-frutti. E um branco também na parte
nessa parte aqui, ó. Estica para as laterais. Vai com força, tá? Aqui você tem que apertar a mão. E a parte de cima também. Eu vou arrumar aqui, ó. Tá feio. E vou aguardar a secagem. Contornar o chapéu, né? E vamos pensar juntas, gente. O que vocês acham? Ai, meu Deus, essas horas assim, sabe? De decoração, de finalização, é complicado, porque quando você tem uma opção só de stencil, você vai e usa aquele, né? Na verdade. Mas quando você tem um monte, caixas e caixas de stencil, você pega assim, você fica sem ação, né? Eu tenho listrado, chapéuzinho listrado, né? Fica bonitinho. Ainda não decidi a cor. Tenho, olha só o que eu tenho. Ó, tenho esse interessante. Esse aqui, ó. Bonito, né? Também gostei. E tô muito em dúvida com relação a esse, que é um efeito com manchas de onças, né? Tigrinho, tigresa. Olha que legal. Aí eu teria que fazer essas manchinhas com preto. E aqui as pedrarias. Ó, vamos tentar imaginar juntas. O que vocês acham? As manchinhas com preto. Listras com rosa mesmo, rosa mais escuro. Ou uma estamparia. O que vocês têm aí em casa? Não sei o que vocês têm, né? Porque não precisa ser exatamente igual o meu. Não precisa mesmo, gente. Tá? Vocês podem usar o stencil que vocês tiverem aí. Qual que vocês preferem? Eu tenho 3 opções. Listras, manchinhas de onça aqui e a estamparia. Viu como é difícil? Como deixa a gente em dúvida? E eu só tenho vocês para perguntar. E vocês não me respondem. Então, eu vou ter que decidir sozinha. Bom, deixa eu contornar esse chapéu, arrumar aqui que tá feio. E até lá vai secando e aí a gente tem uma ideia melhor. O que fazer?
Ó, gente, enquanto eu penso lá como eu vou decorar o chapéu, porque a mesma decoração lá de cima do chapéu vai ser aqui na blusinha dela, tá? Então eu vou pintar aqui para deixar tudo sequinho para a gente trabalhar com stencil e pedraria, tá? Bom, a blusinha nós vamos de tutti-frutti, igual o chapéu, sombreando aqui por baixo, depois com o vermelho carmim. E essa parte aqui, essa beiradinha, vai direto com vermelho carmim aqui também, né? Inclusive na alça aqui, pega um pincel número 2 e preenche com o vermelho carmim, que ela vem direto aqui, né? Tem um coraçãozinho decorativo também, ó, passa o vermelho carmim e aqui dentro branco. E aqui o tutti-frutti, tá? Eu vou preencher, é fácil, simples, e já mostro pra vocês. Pronto, ficou assim, gente. Pus um pouquinho de sombra aqui, né? Vai com o pincel número 2 aqui na alça, para dar certinho, coração branco dentro. Pus um M de Márcia, mas vocês aí coloquem a inicial que vocês quiserem aí, tá bom? Aqui vermelho carmim, bem simples, é como eu falei para vocês, bem simples mesmo, tá? E não quero quebrar muito minha cabeça não, gente. Ah, já pensei muito, que cor, que stencil e tal. Falei, ah, não vou perder meu tempo não. Então eu escolhi esse aqui, pituá e branco, tá tudo bem sequinho. Nós vamos esfumar só nas partes claras, porque aqui no meio, nessa faixa, eu vou colocar pedras, tá? Então, com branco, que é bem discreto, né? Vamos ver. Olha lá, ó, fica bem discreto mesmo. Nós vamos decorar, esfumar todo o nosso chapéu aqui, tá? E a blusinha também. Aí eu vou aguardar um pouquinho a secagem e já vamos fixar as pedrinhas. Vai ficar linda, gente. Nossa, um show. Já mostro para vocês. Agora nós vamos fazer a parte mais gostosa, mais bacana mesmo, que é a decoração com as pedrinhas, né? Vocês podem decorar, gente, com o que vocês tiverem, de repente lantejoulas também fica bonitinho, né? Eu tenho essas pedrinhas aqui que vende assim, em cartela. Não gosto muito não, sabe por quê? Porque vem uma colinha aqui, ó, mas essa colinha é muito fraca. Então, nós temos que reforçar aqui com a nossa cola lantejoula, tá bom? Ó, eu tenho uma grandona aqui que eu uso bastante, eu gosto, né? E fiquei tão animada aqui com as pedras, gente. Olha aqui minhas unhas. Olha, dá pra ver aí? Coloquei uma pedrinha. Tá vendo? A gente tem que entrar no clima, né? Foi que nem na festa do André, do meu neto do meio. O tema era Homem-Aranha, super-heróis e tal. E tinha uma senhora lá muito legal decorando as carinhas das crianças. Vocês me conhecendo, vocês acham que eu decorei o meu rosto, sim ou não? Com certeza, eu até postei no grupo Master a decoração do meu rosto, a pintura
do Homem-Aranha. Ficou muito legal. Se eu achar aqui no celular, eu mostro de novo para vocês. Ó, faz bolinhas e vai fixando. Eu gosto de usar o cabinho do pincel, que aí você aperta e pode até sair para fora a cola, que não tem problema, tá, gente? Se sair, é mais segurança ainda, que não vai sair nas lavagens, tá? Tô começando agora, não peguei ainda o jeito aqui da distância das pedras, precisa ver aí a tua também, né? Calculei menor. E vamos... Aqui é uma alça de pedras. Então, nós vamos colocar em toda a alça até aqui em cima. Vamos colocar também aqui no colar, né? E depois subimos lá pro chapéu, que aí eu mostro para vocês, tá? Então, dá um espacinho, ó. Dá um espacinho, não sei o tamanho também da sua pedrinha aí, né? Dá um espaço. E fixa a lantejola, a pedra, né, que você tiver aí. Não é difícil não, gente, é muito gostoso. Fica sempre com o cabo do pincel aí do lado para você apertar. Tá bom? Tá vendo? Ela vem já com uma colinha, mas quem garante que essa cola você pode lavar e não vai sair. Eu ainda confio na cola lantejola ou a cola jeans, de repente você... Ai, gente, amei aqui a minha, como é? Unha. Ai, esqueci, fugiu. Quando você pinta só uma de cada lado, unha. Ai, eu vou lembrar. Bom, então... Vamos fazer todo aqui as colagens. Aí lá no chapéu eu mostro para vocês. Ah, lembrei, gente. É filha única essa unha aqui, quando você decora ela e as demais não. Então essa é filha única. Pelo menos a minha manicure, ela fala assim. Eu tinha me esquecido, mas é isso aí. Deixa eu continuar aqui. Olha só que gracinha, né? Como fica bonitinho, delicado, né? Eu gostei, gente. E no chapéu, a mesma coisa. Olha o que eu descobri já no finalzinho aqui do meu trabalho, que essas lantejoulas que vêm adesivadas na cartela... Ai, ó, tem essa colinha aqui chata. Elas ficam inteiras, gente. Olha só. Então... Vou botar a cola aqui de uma vez só. Ó. Tô apertando bem para ficar mais grossinha. E vou colar as lantejoulas de uma vez só. Prático, né, menina? Puxa vida. Eu aqui sofrendo com uma por uma. Mas, enfim, as que eu tenho aqui no meu estoque, as pedrinhas que eu amo, elas são individuais. Então, a gente tem que ter as duas técnicas aí, né? Ó, aí é só colocar direitinho, né? Acho que não vai dar todas as pedrinhas, vamos ver. Ah, deu. Olha. Coincidência, gente? Verdade, eu não medi não. Foi pura coincidência. Aí você vai apertar. Tá vendo que a cola sai em volta? É ótimo que saia, porque assim fica bem fixa. Você pode lavar com tranquilidade. Essa cola é ótima, gente. Quando eu falo que é boa mesmo.
que nem a cola jeans. Não sei se vocês sabem que você pode fazer até barras de calças com a cola jeans. Só que pode ter certeza que nunca mais vai sair. Então, se a criança cresce, não tem como desmanchar a barra, porque a cola é para sempre, né? Para vocês verem a qualidade. Pronto. Não sei se eu esqueci alguma coisa nessa menina linda. Eu acho que não, gente. Eu vou tirar aqui os adesivos que eu coloquei para proteger, né? Olha, tá vendo? Ele tá sujo. Se eu não tivesse colocado, ia sujar aqui meu trabalho. É importante a gente ter esse carinho. Vou tirar da tábua e já mostro para vocês o trabalho concluído, ok? Tirei da tábua com muito cuidado, porque a cola das pedras ainda não secou, ela não está bem fixa ainda, porque está úmida, né? Então, vocês aí em casa, não tirem da tábua, esperem pelo menos umas 8 horas e deixa fixar, secar bem a cola, lantejoula, para retirar o trabalho da tábua, tá? Mas eu fui tirando com muito cuidado mesmo, só para mostrar para vocês, mas com cuidado de não estragar, né? Uma dica também, aqui, olha, nessa faixa, dá para perceber que tá mais escurinha? Aqui também, ó, aqui por baixo. Não, a princípio nós tínhamos colocado vinho, né? Mas eu achei que o berinjela ia dar um toque especial e para combinar com o meu barrado aqui. Então, eu passei um pouquinho de berinjela para dar mais profundidade, só nessa faixa e aqui um pouquinho aqui embaixo, ó. Tá bom? E os contornos. Lembra que eu falei que tinha riscado um pouco forte, né? O carbono ficou um pouco aparecendo. Fiz uma misturinha do tijolo com branco. Ele ficou um tijolo bem clarinho. Aquarelei, coloquei diluente, né? Não, diluente não. A misturinha da aquarela silk com diluente. Aquela nossa misturinha lá, né? Para deixar a tinta mais diluída. E contornei toda a menina. Olha, dá para perceber aqui, né? Com essa misturinha que ficou assim bem suave. Se eu viesse aqui com o tijolo, ia ficar muito forte e ia ficar artificial, tá? Então, você tem essa opção, ou contornar com um tom suave, ou não contornar, deixar sem contorno. Mesmo aqui em volta do chapéu dela, eu não coloquei o carmim direto, o vermelho carmim, porque senão ia ficar muito forte, ia ficar uma coisa assim, né? Não tão delicada. Então, eu misturei, diluí um pouquinho também na nossa misturinha. E no carmim, coloquei um pouquinho de branco e contornei. Então, ali ficou assim um tomzinho bem suave. Acho que é só, gente. Falei muito, né? Muita história. Mas tem mais história aí nos próximos vídeos. E tem outras meninas lindíssimas que eu vou desenhar para vocês, para a gente começar na próxima aula, tá bom? Vocês gostaram? Gostaram da aula? Legal, né? E outra dica também. Não precisa colocar pedrarias se você não quiser. Se você deixar sem as pedrarias, também vai ficar muito bonito, tá bom? De repente você não tem pedrinhas, não tem a cola lantejoula e não tem como fazer esse acabamento. Não tem problema, é só fazer com o cabo do pincel
umas bolinhas imitando um colar. E aqui também, com o cabo do pincel, pode fazer nesse tom aqui, o carmim, né? Puxando aqui, vai ficar muito bacana. Tá bom? Então, vocês decidem. O stencil também, fiquem à vontade. Decorem a menina como vocês quiserem. Tá bom? Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.